A graça e a paz, amadas. Vou estar esperando um pouquinho só alguma irmã entrar. Eu tô acho que alguns minutinhos, um pouquinho atrasada. Mas hoje hoje eu decidi vir aqui, ficar aqui fora, né? Tá um ventinho gostoso aqui no jardim, num jardinzinho piquititico que eu tenho, sabe? É um tiquinho só. É um cantinho só. Acho que eu vou tirar o carregador. Na hora que acusar que tá acabando a bateria, aí eu coloco. Né? Então eu decidi vir aqui nesse cantinho, aqui fora. Né? A imagem tá boa, vocês estão me vendo, tá tudo ok? Deixa eu pôr pra cá, assim, pra ver se fica mais claro. Aí, assim, acho que clareou mais, né? Glória a Deus, meninas. Hoje é uma terça-feira. Olha o vento que tá, ó, que não para aqui. Glória a Deus que tá esse ventinho, por mais que tá um sol quente, né? Tá esse ventinho. A graça e a paz, Rosana. A graça e a paz, o Paulo. Glória a Deus, a Carol. Hoje Travou? Tá travado? Mexe no seu celular, Rosana. Que aí a Raquel de Araraquara. Ontem nós fizemos uma live especial, foi uma benção, a Marfisa, a Marilei, a Janda, a Marô, as meninas vieram aqui em casa, né? E foi assim, uma segunda-feira abençoada, e eu creio que hoje também é uma tarde abençoada, uma tarde que Deus, em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor possa procurar, né, aqui na terra e nos olhar e nos achar nessa tarde como verdadeiras adoradoras do Rei dos Reis, aquele que é a autoridade máxima na nossa vida, né? Nós somos mulheres de Deus, onde deixamos todos os dias praticamente a paz nisso. Todos os dias tem uma mulher de Deus deixando uma porção da palavra de Deus. E todos os dias eu louvo a Deus por vocês que estão aí assistindo, nos incentiva, né? A cada dia, a Raquel assistiu ontem, a cada dia nós buscarmos do Senhor algo direto do trono dele, para que a gente possa passar para as irmãs, né? Ter essa preocupação de que a palavra que a gente vai falar venha literalmente do trono do Senhor, né? Porque eu não posso transformar a vida de ninguém. O que transforma a nossa vida é a palavra de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. E hoje pela manhã eu lá na loja, né, fazendo as minhas caixas, quem sabe que eu faço aquelas caixas de porta-joia, caixa de bijuteria, de maquiagem. E eu encapando umas caixas lá na loja. E eu pensando, ai Senhor, hoje acho que eu vou ligar para uma, eu vou ligar para outra, vou pedir socorro, né? Porque eu tô assim, eu ando muito cansada, sabe? Ando bem sobrecarregada. E aí chega a noite, eu tô assim que não tem condições de nada. Mas glória a Deus. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, né? Eu vou almoçar mais tarde e aí eu vou da palavra, a porção da palavra de Deus, né, para as meninas. A Maria tá entrando. Maria, depois eu vou te chamar, hein, Maria? Você se prepara aí, hein? E nem que for para você deixar um versículo ou para você orar. Eu gosto quando a Maria aparece aí, que eu vejo ela, parece que ela tá aqui junto comigo. Então, glória a Deus. E eu lá orando e falando com o Senhor. E Deus me fez lembrar, né? Ontem a Marfisa falou sobre Abigail. Muito assim, tremenda a palavra de Deus, tremenda mulher, tremenda assim, mulher que teve a direção do Senhor, literalmente, né? Então eu louvo a Deus pela vida da Marfisa. Meninas, compartilha, clica no joinha, nós somos mulheres evangelizadoras, né? Eu nunca liguei para número de pessoas.
né, nas minhas reuniões. Não importa, as meninas que estão me ouvindo aí, sempre me escutaram, eu não ligo. Mas nós hoje, Deus nos deu o canal, assim, essa tecnologia da internet. Então, se você sabe que uma amiga está precisando, está angustiada, em meio a toda essa que nós estamos vivendo, manda o link para ela, convida para ela estar assistindo, ou depois que acabar a live, compartilha. Faça parte dessa grande obra do Senhor, né? De levar a semente da palavra de Deus. E eu louvo a Deus, né, por estar aqui, pelas irmãs que estão assistindo, pelas que vão assistir. E se essa palavra transformar a vida de uma, louvado seja o Senhor, né? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Assim diz a palavra de Deus. Eu quero orar e nós vamos dar início. Eu vou deixar a palavra do Senhor. Hoje acho que eu vou ser bem mais rapidinha, né? Vamos acabar mais rápido. Mas glória a Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, Tu és um Deus poderoso, um Deus em quem confiamos, um Deus que nos olha aí do céu. A Tua palavra diz que o Senhor procura os adoradores. Senhor, nós Te adoramos. Te adoramos, Senhor, nessa tarde, invocamos o Teu nome. Espírito Santo, tenha total liberdade. Espírito Santo, usa minha boca, usa minha mente, o meu coração para deixar a palavra do Senhor. E Espírito Santo, vá onde essas mulheres estão me assistindo, que o Senhor possa tocá-las, que o Senhor possa falar ao coração delas. Abra o ouvido espiritual, abra o coração, abra os olhos espirituais para que a Tua palavra chegue até as Tuas filhas. Senhor, eu repreendo toda a palavra torcida, Senhor, em nome de Jesus, ao sair da minha boca, Senhor, que a palavra seja real, do jeito que eu falar, ela chegue ao ouvido das irmãs. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, desde já. Eu coloco cada coração, cada pedido. Senhor, eu não sei o que elas estão pedindo, mas o Senhor sabe. Visita o coração delas, responda a oração delas, Pai, em nome de Jesus. Que Deus possa responder a sua oração, em nome de Jesus. Amém? Nós cremos num Deus que responde oração. E hoje, então, eu tava lá na loja, né, fiquei pensando, né, falei, nossa, a Marfisa falou de uma mulher tão assim, uma história tão linda, tão maravilhosa, ontem, né, sobre Abigail. Se você não assistiu, ó, volta aqui, assim, a hora que acabar esse, né, e volta, ó, meu marido falando, glória a Deus, e volta, e, né, depois que acabar essa live, você entra aí, procura a live de ontem, que foi uma bênção. A Marfisa falou sobre Abigail, uma mulher que buscou orientação de Deus. E hoje eu vou falar de uma outra mulher. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, ai, Senhor, tem tantas mulheres que eu poderia falar, mas eu gosto sempre de falar aquilo que o Senhor fala comigo, né? E aí eu falei assim, ai, mas eu já falei tantas vezes dessa mulher, sabe? Em muitas situações difíceis, sabe? Difíceis, assim, da minha vida. Eu recebi essa palavra de Deus e eu coloquei essa palavra em prática, e foi assim tremendo as coisas que Deus fez através da palavra dele, né? Colocando em prática. Eu só não aprendi, mas eu coloquei em prática essa palavra. Então eu vou falar sobre essa mulher, sobre isso, né? Esse texto lindo e que está em Eliseu. E tem várias aqui. Esses dias eu falei sobre oração, sobre guerra espiritual. E um dos homens, assim, que eu fico, sabe, de Eliseu orar e pedir para Deus abrir os olhos do servo, e Deus abriu os olhos dele. Eu preguei esses dias aqui numa live, semana passada, eu acho. E preguei na igreja, né, falando sobre guerra espiritual, sobre oração, sobre o que Deus responde, Deus não responde, oração. Você imagina você ser uma mulher que nem assim, que nem esse homem, esse profeta Eliseu, de orar e Deus fazer na hora. Isso é tremendo, gente. Mas por que hoje não acontecem essas coisas? Por quê? Porque muitos não buscam. Ó, agora há pouco, antes de eu dar a palavra, eu vou contar uma experiência que eu tive agora há pouco.
Vou contar antes para vocês entenderem o que aconteceu agora há pouco. Quando a minha filha, a Juliana, que teve aquele problema, que quase morreu, a primeira vez que ela teve uma hemorragia, né, lá em Curitiba, e eu na loja desesperada, uma irmã mandou uma mensagem orando pela Juliana, bem naquele dia que ela foi para UTI. E quando eu sentei lá em cima na loja, tem um lugar em cima, assim, sabe? Então eu subi e fiquei sentada lá e fui lá para ouvir aquela oração que aquela pastora estava fazendo pela minha filha. E aí eu escutando, de repente entra um passarinho. Eu falei, Senhor, meu Deus, um passarinho aqui dentro, né? E eu fiquei ouvindo a oração, ouvindo. Aí acabou a oração, o passarinho saiu. Eu já falei alguma lá, não sei quanto tempo atrás, já contei mais ou menos essa experiência. Aí passou. Depois minha filha saiu da UTI. Aí na outra, depois de alguns dias, de novo. E aí eu recebi um telefonema de uma pastora de fora, ligando para mim, e né, eu quero orar com você sobre a sua filha. Falei, vamos orar. E eu subi de novo lá, sentei na cadeira lá em cima, e nós começamos a orar e a clamar em concordância, e orar e clamar, e de repente entra um passarinho na loja, e fica voando, voando. Acabou a oração, o passarinho foi embora. E aí quando estava orando e olhando, eu vendo aquele passarinho, eu sabia que Deus estava respondendo a oração. Porque eu sempre peço sinal de Deus, sabe? Nas minhas coisas, sempre peço sinal de Deus. E até tem não sei se depois eu conto, um irmão na igreja que toda vez que ele me vê, ele fazia parte das intercessões de 1900 e bolinha lá atrás, sabe? E uma vez eu cheguei na igreja muito impactada com algo que Deus me mostrou. E eu contei ali eu tava tão assim, eu contei para todo mundo. E ele nunca esqueceu disso, mas depois eu conto. E aí, passou, né, essa segunda vez, a outra pastora orando. E esses tempos atrás, que tava em meio à pandemia, né, no início agora, não, já tava no começo agora do ano, eu acho. A gente com a porta meio aberta, assim, veio uma pastora, uma amiga minha de São Paulo, e passou pela loja. E sabe aquele dia, assim, eu não sei se você tem esses dias, porque eu tenho. Sabe aquele dia que você tá mas você tá tão que... Às vezes eu falo assim, Senhor, não me deixe ver nenhuma amiga minha. Porque a primeira amiga que eu ver, eu vou desmontar e eu vou começar a chorar. Por causa de N situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? O Senhor disse que nós teríamos aflições, mas é que pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu, Ele já venceu por nós. Só que tem dias que é muito difícil. E eu tava numa situação, assim, bem complicada, orando e clamando ao Senhor, pedindo direção de Deus sobre algo. E eu acordei naquele dia, eu falei, hoje eu tô tão mal, que assim, eu tô tão meio abalada que eu não quero ver nenhuma amiga minha. Porque se uma amiga minha chegar aqui na loja, olhar pra mim, ela vai saber, né, o que tá acontecendo, né? Por que você tá assim? E eu vou chorar, porque eu vou chorar, né? E aí, de repente, chega duas pastoras de fora, vieram visitar aí os pastores, né? Pastora Maria, pastora Tenor, mas passaram lá na loja para me ver. E quando ela entrou, é uma das que orou pela minha filha quando entrou o passarinho. E ela entrou, ficou ali me observando, eu estava atendendo. E aí depois ela olhou para mim, ela falou, Né, eu quero orar por você. Aí eu já comecei a chorar na loja. E aí ela orou e o que aconteceu? Um passarinho entrou na loja. Então Deus é um Deus de sinais, é um Deus que responde. Se você está aflito, se você quer algo do Senhor. Senhor, às vezes eu entro em paranoia e falo, Senhor, o Senhor está me vendo mesmo? Eu acho que todo mundo é assim, né? Então tem uns dias que nós precisamos de que o Senhor mova alguma coisa para que a gente se agarre naquilo mais e mais.
E hoje de manhã eu falei assim, eu tô tão cansada, né? Tem a live à tarde. Ai, Senhor, eu tô assim... Eu não sei se você tá com toda essa situação de pandemia, se você tá um pouco aflita, se você tá pensando no dia de amanhã. Eu vou expor aqui meu coração. Vou falar pra vocês o meu coração, né? Porque nós não somos, eu não sou Mulher Maravilha, não sou nada, não tenho poder nenhum, sabe? Nós somos todas iguais, então nós temos problemas. Eu tenho minha casa, tenho meus filhos, tenho minhas netas, tenho a loja, tenho meu marido. Então é uma vida normal, como todo mundo, e mais as coisas que a gente da igreja, mais o buscar de Deus, mais as amigas que a gente tem pra fora, os ministérios que Deus coloca na nossa mão. Então é muita coisa, né? E hoje eu tava assim, fui pra loja, tava bem cansada, porque ontem, antes da live, como era segunda-feira, eu faço faxina na minha casa, né? Eu coloco tudo em ordem. Mesmo eu tendo dor na coluna, mas eu arrumo toda a minha casa. Então eu gosto tudo bem organizado. Tem algumas coisas que eu preciso organizar. O meu guarda-roupa, urgentemente. Mas eu preciso parar uma hora e só arrumar meu guarda-roupa. Ajeitar algumas coisas. E ontem teve a live com as irmãs aqui. Então hoje eu tava super... E à noite, ontem, 7 da manhã, tinha a live da convenção para nós estarmos orando, né? E depois também à noite, para encerrar a noite. Ontem eu não tive condições de ir no culto, né? A segunda-feira sempre eu vou no culto de segunda. Você, mulher que tá aí, não quer ir nos cultos, vai na segunda-feira que tem um monte de mulher lá orando e adorando ao Senhor. Só que ontem eu tava muito cansada, né? As meninas saíram daqui. Então, aí hoje de manhã eu falando com o Senhor, falando, Senhor, eu tô bem cansada. E, sabe, olha, eu converso muito com Deus, né? Olha essa situação, olha isso aqui não tá me agradando, olha isso aqui, né? E, Senhor, o Senhor tá me vendo mesmo? Oh, meu Deus, isso, olha essa pandemia, olha essa calmaria, nós precisamos vender na loja, preciso vender, tem coisas para pagar, tem tanta coisa. E eu fiquei assim, né, fazendo as caixas e falando com o Senhor e pensando, né? Eu creio que você também, nessa pandemia, já parou e falou assim, Senhor, e aí, né? O que vai ser da gente? Como que vai, né? Que situação? Olha como que nós estamos. E aí eu falando com o Senhor, entrou um beija-flor. Um beija-flor na loja. E, gente, um beija-flor, ali tem muito passarinho, muito pardal, né? Porque a loja é numa esquina. Mas um beija-flor, e ele entrou, ele ficou muito tempo lá na loja e ele não conseguia sair. Mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É um sinal tipo assim, Neia, calma, tô te vendo, eu tô vendo você aí, amada, o Senhor tá falando hoje pra você, eu tô te vendo, não importa a situação, não importa a situação dessa mulher aqui. Ela não estava numa pandemia, mas ela perdeu o marido dela. Ela ficou viúva e com uma dívida enorme. Então, eu quero ler o texto e quero falar e quero aplicar isso nos dias de hoje, para nós. E aí eu pensando tudo isso lá na loja, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para as irmãs, né? E aí veio essa mulher. Que essa mulher, em meio à escassez dela, em meio ao sofrimento dela, em meio à situação que ela enfrentava, né? Ela pôde olhar, ir atrás, né? Falar com o profeta. Hoje nós temos Jesus, né? Nós temos a Deus e a Jesus que podemos falar e o Senhor nos ouvir, nos responder, né? Nós temos um amigo fiel para toda hora. E aí eu fiquei pensando nessa mulher. E uma das coisas que hoje em dia, né? Antes de eu ler, eu já tô falando. Uma coisa que esses dias, às vezes eu falo até pro meu marido. Você tá me ouvindo aí, ele vai falar, é verdade. Nós estamos vivendo uma época que tem muita murmuração.
E olha só o que esse profeta falou para essa mulher, né? Eu vou ler e depois eu vou citar e vamos aplicar ela no dia de hoje, porque um dia lá atrás, há muitos anos atrás, eu apliquei essa palavra na minha vida e eu pude ver a multiplicação. E ela pode, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é real sempre, sempre. A cada dia eu posso ler esse texto. Hoje eu tenho certeza que Deus vai falar de uma outra maneira no meu coração. Então, a cada dia que a gente lê a palavra, Deus nos dá uma nova direção, uma nova visão, um novo jeito de ver a palavra de Deus, né? Olha, glória a Deus, a Natália falando. É verdade. Então, eu louvo a Deus que Deus sempre fala comigo dos passarinhos, né? Então, glória a Deus. Tem uma outra, deixa eu contar. Eu não lembro o nome do irmão, né? Há muitos anos atrás, um dia, eu tenho várias experiências dessa, mas uma que eu achei assim, que eu fiquei impactada, que quando eu fui para a intercessão, eu cheguei lá e eu comecei a falar, todo mundo falava assim, meu Deus! Só que eu tava tão impactada aquele dia, assim, que foi uma tarde, e que, assim, marcou na vida de muitas pessoas lá. Às vezes, esses tempos atrás, eu tinha até esquecido direito, sabe? Não me lembrava muito, porque são tantos anos, e aí a gente tem tantas experiências, tanto falar com o Senhor, tanta resposta, tanto que Deus já falou depois disso, que às vezes a gente até, né, engaveta aquilo. Mas eu achei assim, várias vezes já na reunião de terça-feira, outro dia no culto de segunda-feira, esse irmão veio contar de novo, veio na minha fila de oração e falar, Neia, nunca mais eu esqueci que Deus é um Deus que dá sinais, Deus que responde. E há muitos anos atrás, assim, eu tinha mania, eu trabalhava de manhã na loja e à tarde, como as crianças todas estudavam de manhã, então as crianças iam para a escola de manhã e eu ia para borracharia e ajudava meu marido pela manhã. Aí eu passava, pegava as crianças na escola, ia para casa almoçar e à tarde eu ficava em casa, lendo a palavra de Deus, orando, e foi uma época muito boa na minha vida. E que eu buscava muito, muito, muito ao Senhor. E comia a palavra de Deus, né? E aí, um dia eu tava bem revoltada, sabe? Tipo, Senhor, o Senhor tá me vendo? Olha a situação que eu tô vivendo. Olha isso, olha isso, olha isso. Senhor, olha essa situação. Será que o Senhor não tá me enxergando? E eu gostava de orar muito numa sala que eu tinha, que a sala era meio acústica, sabe? Que eu podia ligar o som de madrugada, DVD, eu podia gritar, podia orar do jeito que eu quisesse, que ninguém na minha casa escutava. Nem um vizinho, nada, né? Então era uma beleza aquela sala. E aí eu entrei naquela sala à tarde, eu ficava a tarde inteira lá. Aí eu deitada no sofá e orei, e assisti DVD, e orei. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor não vai responder minha oração, né? Olha, e eu assim, deitada no sofá, e tinha uma vidraça de vidro bem na frente, assim, sabe? Eu falei assim, olha, eu acho que isso não deve fazer, sabe? Só que eu já fiz várias vezes e várias vezes Deus respondeu. E aí eu falei, olha, Senhor, todo esse tempo que eu tava aqui nessa sala, orando e adorando ao Senhor, eu queria só que o Senhor me desse um sinal, que o Senhor viu o meu clamor, que o Senhor escutou meu clamor, que o Senhor vai responder minha oração. Eu tô deitada aqui, e assim, do jeito que eu tava deitada, a vidraça enorme, então tinha um campo bem grande de um céu, assim, que eu tava vendo. E aí eu falei assim, Senhor, olha, o Senhor é um Deus do impossível, tudo tá no teu controle. E eu orando, né? Isso eu fiquei horas naquela sala. Aí eu falei assim, olha, é que o Senhor tá me vendo mesmo? Eu queria que passasse 3 aviões aqui na minha janela. 3. Aí, olha só, gente. Eu falo assim, esse tipo de experiência, para quem não conhece a Deus, nunca ouviu a voz de Deus, nunca ouviu nunca teve uma experiência com Deus, vai falar assim, essa mulher é louca. Não, minha amada. Se você buscar Deus, se você for amigo de Deus, você vai ter muitas experiências muito maiores que essa.
E eu clamando, né, pedindo ao Senhor. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor tá me vendo mesmo, queria que passasse. Eu sei que é algo impossível, né? E talvez é tonteira da minha cabeça, mas eu queria tanto que passasse 3 aviões assim da minha janela. Gente, não foi assim, não foi minutos. Passou 3 aviões na minha janela. Aí você imagina, foi um avivamento dentro daquela sala, foi um choro, que olha, foi assim algo sobrenatural. Eu já vivi assim, eu e Deus. Muitas pessoas, às vezes, tem que ir num show, né? Tem que ir atrás de um pregador lá, não sei aonde, para poder sentir a presença de Deus. Não, amada, se tranca na sua sala ou no seu quarto. Põe um louvor. Ora ao Senhor, louva ao Senhor, porque você pode ter certeza que Ele vai te visitar. O Espírito Santo vai te renovar e vai dar algo novo, vai te encher o seu gás, sabe? Então, e você vai continuar firme. Então, essas experiências, eu tenho muitas experiências assim, mas é de busca, sabe? De busca, de renúncia. Em vez de você ficar assistindo um seriado, em vez de você ficar só papeando, mas ter um a sós com o Senhor. Falar, não, eu escolho buscar o Senhor. Porque Ele vai me responder e Ele pode. Uma palavrinha que Ele dá pra gente pode transformar e mudar a nossa vida, a nossa história. É esse o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuidou dessa mulher. Olha só, vou contar a história dessa mulher. Eliseu ajuda uma viúva pobre. E olha, tem um ponto aqui que Deus falou pra mim que a gente tá pecando. Nós precisamos consertar esse ponto aqui. Olha só, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. Quer dizer, o marido dela fazia parte do grupo desses profetas, era um homem de Deus, né? Foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. Olha só, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Amadas, ele era um homem temente ao Senhor, só que ele devia, ele tinha dívida. O que será que aconteceu para ele estar devendo, né? Um homem de Deus, andava com profetas, aí ele morre, mas ele tinha dívidas, né? Ele tinha dívidas. A gente sempre fala da viúva, né, do que Deus fez, né, do que o profeta falou, mas olha aqui, ele era um homem de Deus, andava junto com os profetas, um homem que temia Deus, tinha temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas mesmo assim ele tinha dívidas. Nós não sabemos o que aconteceu na família, se veio uma seca, se a Marfisa tivesse aqui, ela ia falar a história antes pra gente saber tudo o que aconteceu. Mas, e aí ele morreu, esse homem que temia o Senhor morreu. E a dívida tinha que pagar, e naquela época se pagava com filhos. Você imagina hoje, se a gente fosse pagar nossas dívidas e dar aos filhos? Você tem noção? Misericórdia, né? Aí, olha só, aí o marido morreu, o Senhor sabe, ela foi no profeta e falou, meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você, né? O que eu posso fazer por você? Olha só, Deus hoje fala para você, Jesus, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Você sabe aí,
o que Deus pode fazer por você, o que Jesus pode fazer por você agora. Diga o que é que você tem em casa, o que é que você tem na sua mão, com o que você trabalha. Você costura? A máquina é aquilo que você tem em casa, que rende dinheiro, que você pode pagar suas contas. O que é? A Mari mesmo falou que ela deu até testemunho dos bolos. Gente, se você nunca comeu um bolo da Mari, filha da Terezinha Gonçalves, encomenda. É barato e é maravilhoso. Tem um bolo que eu não sei o nome, ele é um bolo vermelho. A massa é vermelha, mas é maravilhoso, maravilhoso. E tem um monte, e não é caro, é barato. Então, o que você pode fazer? Ela deu testemunho do bolo, que Deus está multiplicando, multiplicando. E o bolo dela está indo para lugares que ela nunca nem imaginou. Isso Deus faz. Quando você pega aquele pouco e você dedica ao Senhor e daquilo vai te multiplicando. Então, o Senhor está perguntando, o que eu posso fazer por você? Diga o que você tem na sua casa. O que tem na sua mão? Qual que é a ferramenta da tua mão? Aí ela diz, olha só, não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher, ela só tinha azeite. Um vasinho pequeno de azeite. Uma dívida que ia entregar os filhos a serem escravos. Aí olha que Eliseu falou para ela. Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, olha só, né? Vasilhas vazias. Vai no vizinho e pede uma vasilha vazia. Hoje em dia, qualquer coisa que acontece, as pessoas vão e pedem alguma coisa, né? Mas já não quer nada vazio, já vem cheio, né? Não é verdade? Olha a fé aqui, né? Vá nos seus vizinhos, empreste as vasilhas, pega as vasilhas, empreste. E aqui tem uma outra coisa. Você se dá bem com seus vizinhos? Aqui onde eu tô morando, eu não tenho vizinhas, né? Não tenho vizinhos. Mas eu amo ter vizinho. Porque eu gosto de papear, sabe? Apesar que eu conheci já a vizinha lá de cima, que parou outro dia na rua, aqui na frente de casa, ficamos 1 hora, eu com a torneira, e ela falando, as crianças fecharam a torneira e eu continuei conversando com a vizinha. Então, será que você se dá bem com a sua vizinha? Porque nós, como mulheres de Deus, temos que dar testemunhos bons, né? Não adianta a gente ser uma bênção na igreja, mas não ser bênção para os vizinhos, não ser bênção em casa. Aí é mau testemunho. Porque essa mulher, ela se dava bem com os vizinhos, de ir lá emprestar vasilha e as pessoas emprestarem para ela. Nós temos que pensar, eu gosto de ler a palavra e pensar em N situações. Tem situações que eu nem falo, porque hoje a minha cabeça vai muito além. E olha só, não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, vá pedir a seus vizinhos e lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, ó o ponto que eu quero falar para vocês. Depois, você e seus filhos entrem em casa e fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de um lado até que tudo fiquem cheias. Olha só, esse ponto é assim, eu acho que é o essencial. As vasilhas estão lá, mas o que o profeta fala? Vá para sua casa, fecha a porta. Qual porta é essa? Né? Ali, será que ele estava falando só a porta da casa? Aqui nós podemos falar assim, a porta da murmuração. Você quer ver o milagre do azeite na sua casa? Você quer ver a multiplicação? Você quer que a sua loja venda bastante? Você quer costurar bastante? Você quer que o Mercado Livre bomba com você? O que mais? Você quer que a sua empresa vá para frente? Fecha a porta. Fecha a porta da murmuração. Fecha a porta da incredulidade. Fecha a porta da falta de temor. Fecha a porta de não ser dizimista, né? Seja fiel ao Senhor. Devolva aquilo que o Senhor te deu. O Senhor te dá os 100%, ele só pede 10. Devolva os 10, porque você fica com 90, né? Fica com bastante.
E qual porta na sua vida que está aberta? Qual? Da murmuração, falta de fé, a porta do que não tem compromisso, a porta... Qual é a porta que você tem que fechar? A porta da mentira, né? Uma das que eu detesto, eu odeio, não sei, eu tenho uma coisa com a mentira. Não minta pra mim, porque se você mentir pra mim, eu tenho, parece que um radarzinho, sabe? E não minta pra mim, porque eu fico assim, eu já, sabe, a pessoa já desceu alguns degraus do meu conceito, sabe? Porque eu acho que a Bíblia é clara, o pai da mentira é Satanás. Pensa, quando vai falar, se aquilo não é correto, não fale. Para que você vai mentir? Para quê? As coisas, quando nós aceitamos a Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. Nós somos filhas do Rei. Filhas de um Deus poderoso. Ou filhas do outro lado? Não. Então precisamos buscar ao Senhor e não mentir. Mentira, fecha essa porta. Fecha essa porta. Quando nós aceitamos a Cristo, a gente vem assim, com tanta coisa, com tanta porta que a gente precisa fechar, né? A pastora Lurdinha falou de um monte de porta, deu um estudo sobre as portas, é tremendo. E qual porta, né, que a gente, quando vem para Jesus, tem tanta porta aberta, tanta coisa errada na nossa vida. E aí Deus vai, o Espírito Santo vai nos orientando, nos dando sabedoria. Ó, isso aqui não tá certo. É a mesma coisa roupa, irmãs. Quando eu fui para Jesus, eu usava umas roupas na igreja que eu falava assim, Senhor, por que as irmãs não vieram falar assim? Irmã, não usa isso na igreja, isso é feio. Que essa blusa tão decotada, essa calça agarrada. Isso eu falo assim, para as que estão embaixo e para as que estão em púlpito. Sabe, nós temos que... Então, quando a gente vai para a igreja, os hábitos do mundo estão com a gente. Quem tem mania de falar palavrão, demora para consertar a língua e tirar aquele velho hábito, né? Mas a partir do momento é assim, por exemplo, né? Eu tenho que decidir, não, eu quero tirar isso da minha vida, isso me faz mal, eu quero tirar. Então eu vou começar num exercício, né? Eu vou me vigiar, quando eu estiver fazendo aquilo errado, eu já vou me vigiar e falar, peraí, deixa eu consertar isso aqui que eu tô errada. Eu estou errada, estou falando errado. Então, deixa eu consertar. Então, essas portas da nossa vida, para que tenha um milagre, aconteça, o sobrenatural, para que você possa ver como aqui essa mulher pôde ver, ela pôde viver esse milagre. Por quê? Ela entra na sua casa. Fecha a porta. Tenha um a sós com o Senhor, busque ao Senhor, leia a palavra, busque ao Senhor, fecha essa porta, fecha a porta da falta de fé, da incredulidade, a porta da murmuração, a porta do medo. Hoje em dia, todo mundo está abrindo essa porta do medo, do pânico. Fecha essa porta, amada, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco, Ele está nos guiando. Quem é o seu mestre? Quem é o seu rei? Quem é a autoridade máxima na sua vida? É o Senhor, Então nada vai acontecer sem a permissão do Senhor. Por isso que o pastor Marcos, né, deu um estudo sobre os Salmos, né, 90, 91 e 92. Os três são os três tremendo. Porque nós temos que buscar o refúgio no Senhor, nós temos que estar embaixo da proteção do Altíssimo. Se nós estamos embaixo da proteção, se nós cremos que nós somos filhas, se nós cremos que Ele é um Deus todo-poderoso, que morreu na cruz no nosso lugar e que Ele é a autoridade máxima na nossa vida, não importa o que está acontecendo aí fora, nós somos guardados pelo Senhor. Se tiver que passarmos por uma enfermidade, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, é porque no momento que a trombeta está lá, marcadinho que a trombeta vai tocar e nós vamos para o Senhor.
É assim, ele é o rei dos reis, ele é autoridade na sua vida. Para que você vai ter medo? Por que você vai ter medo? A semana passada eu falei sobre o Salmo 27. Ainda que eu veja um exército inteiro esteja acampado ao meu redor, eu não vou ter medo. Como Eliseu, né? Aquele povo da Síria lá, como Eliseu, que estava cercado pelos inimigos. Só que ele, aos olhos, quando ele orou e abriu os olhos do servo, do empregado, o empregado pôde ver os cavalos de fogo, os carros de fogo, cercando a proteção do nosso Deus. Nós temos anjos que nos guardam, que nos protege. Em que nós vamos temer? É Ele que sopra o fôlego de vida em nossas vidas. É que nem a irmã Ana, de idade, estava lá com Covid no hospital. Eu orava por ela, eu senti uma paz. Porque Deus vai levar na hora que Ele determinar. A irmã Ana está na casa dela. Com quantos anos? 80 e pouco? Nem sei quantos anos ela tem, mas é na faixa dos 80. Uma senhorinha temente ao Senhor. É a pandemia? É o mundo que vai decidir a vida dela? Não, é o Senhor que vai decidir a sua vida. É claro que nós temos que ter prudência, nós precisamos nos cuidar, precisamos orar. Ontem ainda eu comentei com as meninas. Hoje eu vou pegar meu marido e vou ungir minha casa. Unge os umbrais da sua porta. Abençoa a sua casa. Mas quem decide a sua vida é o seu rei, né? Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? E aí, olha só. Olha o que ela fala. Ele falou para ela, fecha a porta. E aí começa, depois você e seus filhos entrem em casa, fecha a porta e comecem a derramar o azeite. Ó, depois que você fechar a sua porta, né? Não sei que porta você tem que fechar. Ou é da murmuração, eu não sei. Depois que você fechar essa porta, aí você comecem a derramar o azeite nas vasilhas. Começa a derramar. E vão pondo de lado. Vai enchendo, vai colocando de lado. Vai enchendo, vai colocando de lado. E olha só, então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, ela obedeceu. Um dos princípios que nós precisamos é obedecer. É obediência. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ela obedeceu o que o profeta estava falando. Pegou um pequeno jarro de azeite, Ela tinha muito azeite para multiplicar? Não. Ela tinha um pequeno vaso de azeite. O que é, o profeta pergunta hoje, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Que você está preocupado com contas, preocupado com o dia de amanhã, mas o que é que você tem em casa? Isso o Senhor fala, feche a sua porta e comece a profetizar, comece a orar, a buscar o Senhor. E Ele vai começar olha só, e o azeite começou a ser derramado nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo a coisa, eles iam enchendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma vasilha. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de jorrar, né, de multiplicar. Ela foi, contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, olha só, ele nem estava junto quando isso aconteceu, a multiplicação do azeite. Ele só lançou a palavra. E o trabalho foi deles, o trabalho foi dela, de buscar as vasilhas, de emprestar as vasilhas. O trabalho não foi só dela, foi os filhos ajudaram também a pegar as vasilhas. Amadas, nós não podemos, o milagre não é só nós, é um conjunto aqui, nesse caso foi um conjunto, né? Os filhos participaram, os filhos puderam ver
um milagre dentro da casa deles. Quando eles fecharam a porta e começou a ser derramado o azeite, que o azeite da presença de Deus seja derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, que os teus filhos possam ver a multiplicação do azeite, a multiplicação da palavra de Deus, da presença de Deus na sua casa, porque aí o milagre vem, o milagre da multiplicação, o milagre do sobrenatural. Aqui ela falou com o profeta, e o que o profeta falou? Vende, pague a dívida e do resto que sobrar vocês vão viver. É tremenda essa palavra. Eu já passei N situações da minha vida de muita dificuldade, de golpes, de assim... O último que eu e meu marido levamos, meu Deus, desestruturou a nossa família totalmente, mas sabe aquela passagem que... A casa construída na rocha, pode vir o que vir, pode vir o que for, pode de repente ser levado algumas coisas, mas nós permanecemos de pé, firmes, inabaláveis. Por quê? A nossa segurança é no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. As coisas aqui passam, mas a palavra do Senhor não vai passar. E nós vivemos o sol, que nem o sol, nasce para todo mundo, não é? Para os bons, para os maus. Mas a lei da semeadura, né? A semeadura, ela é para todos. Não é só para o povo de Deus. Todos. O que você planta, você vai colher. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado com o que a gente planta, porque nós vamos colher. Então eu louvo a Deus que de tantas coisas que nós passamos, eu e meu marido na minha vida, de maldição que veio, se tornou bênção, porque assim diz a palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas creia numa coisa: Deus é fiel, amadas. Deus é fiel. E creia como essa mulher. Hoje eu estou falando aqui para vocês, fecha a porta da murmuração. Fecha a porta da murmuração por causa da pandemia, por causa do... Senhor, eu às vezes eu falo, eu tenho uma loja de presente, só pode, quer dizer, as pessoas têm que comprar da porta, do lado de fora da loja, eu tenho que levar os vasinhos lá para a pessoa ver, então tá muito difícil. Então a gente, como mulher de Deus, a gente tem que vigiar muito para não murmurar nessa situação. Aí você vê os mercados lotados, aí você vê as empresas, as firmas grandes, né, as fábricas, todos trabalhando. E aí na loja, que você tem uma loja pequenininha, não pode entrar uma pessoa dentro da loja para comprar o que ela quer. Então a gente fala assim: Senhor, isso é justo? Isso não é justo, né? Mas aí a gente olha para o outro lado: Senhor, eu quero cumprir as ordens, as leis, né? Nós temos que cumprir as leis do Senhor, né? Amar ao próximo como o mandamento que Jesus nos deixou. Nós temos que cumprir as coisas aqui na terra. Então é meio complicado. Então nós estamos vivendo uma época que o povo está murmurando mesmo. Murmura. Então o que Deus está falando hoje? O que Deus hoje de manhã falou para mim, né? Vamos fechar a porta da murmuração. Você quer ver o milagre? O sobrenatural? Essa mulher, ela teve um milagre dela, foi assim, ó, da noite pro dia. Foi o tempo de ela falar com o profeta, ele perguntar o que ela tinha em casa, ele falar para ela: vai, empresta. Quanto tempo ela demorou para emprestar as vasilhas e encher a sala dela de vasilhas? E aí depois que ela fez isso, ela voltou e falou: profeta, e agora? Aí ele falou: vai, entra na sua casa, você e seus filhos, fecha a porta e começa a derramar o pouco de azeite que tinha naquele, foi multiplicando. Então, foi rápido. Por quê? Nós temos um Deus do sobrenatural, né? Um Deus que o primeiro milagre do Senhor foi num casamento, onde acabou o vinho, e foi na hora, né?
A água virou vinho. Não demorou uma semana. Não demorou tanto tempo. É o crer. Crer na palavra. Essa mulher, ela creu no profeta. Ela creu na palavra do profeta. E ela obedeceu. Ela foi para casa. Entrou, impressou as vasilhas. Pôs na sala. Fechou a porta. E ela creu na palavra do profeta. Então hoje nós estamos vivendo épocas que ou nós cremos na palavra ou nós cremos na palavra de Deus, né? Nós temos que crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus e ter certeza e confiar no Senhor, porque Ele está nos cuidando, Ele está nos guardando. E se você precisa de um milagre no sobrenatural, nas finanças, se o seu marido perdeu o emprego, ou se você está desempregada, ou se o seu azeite tem... Se eu perguntar para você o que você tem na sua casa, talvez você nem tenha um pouquinho de azeite. Hoje a gente tem azeite no vidro, né? Talvez você não tenha nesse pouquinho de azeite no seu vidro. O que você tem? Qual é o dom que Deus te deu? Né? Às vezes nós estamos do jeito que nós estamos vivendo. Eu há muito tempo eu gosto de artesanato, eu gosto de costurar, sabe? Costurar mesmo, costura reta. Quando eu era, foi um dos trabalhos que eu fiz quando eu era adolescente. Eu era a bambambam do forro de lençol da bainha, porque todas as coisas aonde eu trabalhei, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre quis me dar o melhor de mim, sabe? Se eu era balconista, eu queria ser a melhor, sabe? Dar atenção, dedicar o melhor. Quando eu fui costurar, né? Eu costurei para uma prima minha quando era criança ainda. E ela fazia coisas de bebê. Então eu queria aprender e eu queria tudo fazer perfeito. Então eu trabalhei muitas coisas. E em todos os lugares eu sempre cumpri, sabe? Nós temos que fazer a nossa parte. Eu nem conhecia o Senhor. Então, o que você tem na sua casa? Hoje, profeta, né? O Senhor pergunta para você, o que você precisa para multiplicar na sua mão, para que você consiga pagar suas contas, para que você consiga viver em meio a toda essa situação. Ela não estava numa pandemia, mas ela estava viúva, com 2 filhos serem levados para escravos. Agora, nós estamos nessa situação dessa mulher e muitas vezes murmuramos. Ela não murmurou, não. Ela foi direto no profeta. Amada, eu sei que às vezes nós contamos para as amigas aquilo que nos aflige, aquilo que está nos perturbando, aquilo que está tirando o nosso sono. É muito bom ter amigas, é muito bom ter as irmãs, mas nós precisamos. Se ela fosse alguém, né, para ela pegar algo de alguém, para ela consertar aquilo ali, quer dizer, ela ia fazer um outro rombo, né? Então, às vezes nós confiamos em homens, em cavalos, mas não confiamos no Senhor. Entregue primeiro ao Senhor, vá direto ao Senhor. E Ele vai te dar estratégia. Esse profeta deu uma estratégia a essa mulher. Você faz assim, né? E ela foi e obedeceu. Busca o Senhor e o Senhor vai te orientar. O que você tem que fazer? Se você tem que fazer mais um outro trabalho em meio a essa situação que você está vivendo, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar habilidade e você vai fazer e você vai ver a multiplicação e você vai passar por essa situação. E vai como essa mulher, vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Em meio a essa pandemia, Deus pode te dar algo que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua família. E você vai viver daquilo que Deus está te dando hoje, no meio dessa pandemia, para o resto da vida. Vai ter fartura.
Porque para Deus não existe não tem tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Busque ao Senhor, não esqueça, feche as portas para que você possa ver o milagre, o sobrenatural de Deus na sua vida. Um milagre. O milagre a gente só pode ver e pode viver quando fechamos as portas. Tá dando sinal aqui que tá acabando a minha bateria, mas eu liguei na tomada. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou estar orando, né? Eu nem sei a hora. Eu não sei se eu liguei na tomada lá ou não liguei. Mas glória a Deus. Deus é bom. Peraí, eu acho que eu virei a tela. Aqui, isso, não. Meu Deus. Ah, virou. Glória a Deus. Essas coisas que a gente tá aprendendo, né? Mas glória a Deus. Eu vou estar orando agora. Eu não vi tantos recadinhos. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, meninas. Deus é bom. Eu vou estar orando. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio que um dia o Senhor, um profeta de Deus, deu a direção a essa mulher. Pai, hoje a Tua palavra está aqui, ela é viva novamente. Senhor, dê estratégia às Tuas filhas, como agir, como fazer, o que é que elas têm na casa delas, o que pode ser multiplicado, para que toda a situação que ela está vivendo seja consertada. Pai, às vezes tem pessoas que não precisam lado financeiro, que tem abundância, mas é o lado afetivo, ou é o marido, ou é um filho. Senhor, qual é o problema que as suas filhas estão enfrentando? Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que faz multiplicar o azeite. Senhor, o Senhor faz multiplicar o amor, o Senhor faz multiplicar todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que as irmãs possam fechar a porta do medo, do pânico. Senhor, diz não a toda essa opressão do inferno, toda seta, toda lança lançada, Senhor, contra a mente das Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o Teu povo Pai, responda a oração das Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, cumpre o Teu querer sobre a nação. Profetizamos cura na nação. Profetizamos nação santa, nação buscando ao Senhor. Profetizamos portas de murmuração. Senhor, tanta frieza espiritual, Senhor, tantas coisas estão acontecendo na mente do Teu povo. Senhor, mentes cativas à Tua palavra, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, encha os corações dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas, em nome de Jesus. Visite-as, Pai, visite-as. Fale a elas, ao coração delas, o que é que elas precisam fazer para que a multiplicação venha sobre suas casas, sobre suas famílias, em nome de Jesus. Que Deus as abençoe, que o azeite na sua casa possa se multiplicar. Sabe que uma época, a pastora Lurdinha me deu essa palavra há uns 15 anos atrás, eu acho que uns 14, 15 anos atrás mais ou menos. Uma vez eu numa situação muito complicada e ela foi até o local onde a gente trabalhava, né? Na época a gente tinha borracharia, hoje a Celestial não é mais nossa, né? Às vezes as pessoas chegam lá e falam, cadê o Beto? Não temos mais, aquela loja não é nossa mais, né? Foi um tempo que Deus nos deu, depois às vezes nós não entendemos. Quando Deus abre porta, é Deus mesmo que fecha, não é Satanás, é Deus mesmo que fecha. A porta que Deus abre é só Deus para fechar, não é o inimigo que fecha. Então aquela porta foi fechada, Deus fechou na nossa vida para abrir nos dar um novo tempo, uma nova direção. E eu louvo a Deus, amados, porque se nós estivéssemos nessa época de pandemia e se eu estivesse lá atrás, né, querendo alguma coisa ainda naquela época,
hoje a situação teria sido, nem sei o que seria de nós. Então, às vezes, você pode, de repente, falar assim, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas, cara, olha Deus, né? Porque muitas vezes eu ouvi pessoas chegando falando assim, né, mas e Deus? Você serve tanto a Deus? Mas Deus não tem nada a ver em atitudes, em direções que nós, seres humanos, tomamos sem a direção de Deus, né? E aí, o que acontece? Deus abre, Deus fecha. Então, Deus abriu uma nova porta para nós. Então, o que é que você está vivendo? Qual é a sua situação que você precisa buscar? E nessa época, lá atrás, quando eu recebi essa palavra, muitos anos atrás, eu já vivi essa palavra várias vezes. E eu, numa situação muito difícil, o que eu tinha? Eu tinha um negócio que aquilo ali, todos os dias eu chegava na loja e falava, Senhor, eu só tenho essa mercadoria. É só isso aqui. Senhor, é isso aqui que o Senhor vai multiplicar. Esse é o meu azeite. O que é que você tem na sua casa que precisa ser multiplicado? Às vezes você costura fronhas, só tem meia dúzia, 10, 15. Você está achando pouco? Disso daí você fala assim, mas como que eu vou viver só com essas toalhinhas de mesa ou essas fronhas? Mas Deus, essa viúva, não esqueça, essa viúva só tinha um pouquinho de azeite. Ela obedeceu aquilo que o profeta estava falando. Que você possa obedecer a palavra de Deus. Hoje nós temos isso aqui, olha, quanto que tem aqui? Gente, é muita coisa. Tem a palavra de Deus para nós obedecermos, né? E para que a gente não desvie, a palavra de Deus fala, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, vai reto, né? Busque ao Senhor. Então nós temos direção, busque a direção do Senhor. Olha, eu só tenho isso aqui, mas o que eu posso fazer? Senhor, multiplica esse pouco. E aí desse pouco Deus vai multiplicar. Muitas vezes na minha vida eu não sei de onde veio as coisas e tudo voltou ao normal, tudo se encaixou, né? Deus é Deus poderoso, amadas. Não há o que Deus não possa fazer. A Roseli tá aí me assistindo. Ontem ela deu um testemunho. Meninas, se vocês não entraram ainda, Roseli, coloca a página lá dos meninos. O filho do pastor Marcos agora eles têm um programa no YouTube muito legal. Eu já assisti algumas entrevistas. Eu tenho algumas que eu preciso assistir. Mas foi ontem. Ontem a Roseli contou a experiência do processo que ela passou do câncer. Eu creio que em todo processo que nós passamos na nossa vida, nós fechamos algumas portas, né? Tudo é um processo, né? Eu já passei por tantos processos na minha vida. E ela conta o processo da cura, o processo que ela teve, né? Ela teve câncer de mama e ela conta todo o processo. Eu não assisti inteiro, porque ontem eu assisti o culto das meninas, né? O culto da pastora Lourdinha. Mas eu vou assistir ainda, né, da Roseli. É um processo em que nós precisamos. Eu não sei qual o processo que você está passando. Essa viúva passou por um processo difícil, mas ela obedeceu, ouviu a palavra do profeta. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Quando você vai tomar uma atitude, primeira coisa, não peça orientação para pessoas, peça ao Senhor, peça confirmação de Deus. Depois que Deus falar a você, o seu coração, você fala, Senhor, se ainda tiver dúvida, não faça nada com dúvida no seu coração, porque tudo que é de Deus traz paz. Traz uma paz, que essa paz que a gente excede o entendimento da gente. Pode estar tudo desabando, mas se você tem paz no seu coração, olha ali, ó, a Roseli colocou o endereço do YouTube. Ontem o pastor Marcos falou, meninas, entram aí, se inscreva no canal, assista as reportagens. Olha, tem uma reportagem assim, uma melhor que a outra. E é do pastor Wesley e o irmão Luciano.
é tremendo, tremendo, tremendo. E ontem a Roseli, toda linda, de amarelo, que eu amo amarelo, né? De blusa amarela, é um amarelo maravilhoso. Então assistam e vê o processo que ela passou do câncer e a cura. E ela tá ainda, né, passando, acabando os vestígios, e Deus está restaurando a família dela, a casa dela. Então, amadas, obedeça a palavra do Senhor, obedeça, em nome de Jesus. E ó, entra no canal aí do Wesley, entra no canal, assista o testemunho da nossa amiga, vale a pena, tem dela, tem da Janaína, do projeto lá do, como chama? Da Janaína, agora ela é vereadora, da Janaína, tem a pastora Raquel também falando. Glória a Deus, é verdade, temos que sentir paz, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, se você vai vender uma propriedade, ou se você vai comprar algo, tudo que tá assim, tudo tá muito agitado, muita confusão, não faça, fica parado, espera, quando é de Deus, vem a paz de Deus, aí você faz, amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus por essa palavra, né? Eu gosto muito de Reis, que fala, né, sobre Eliseu, sobre um homem de Deus, um homem que orava e o Senhor respondia. E ele não é diferente de nós também podemos orar e o Senhor responder. Glória a Deus, olha só, a Roseli, a Ivonete, a irmã da Roseli também, uma guerreira de oração, já viveu tantos processos e Deus sempre deu a vitória a ela. A minha irmã, glória a Deus, minha irmã, ama minha irmã. A Cris, ai Cris, faz tempo que eu não te vejo, tenho saudade da Cris Mateus, a Cris, glória a Deus, a Cris também passou por muitos processos. A Isabel falou que qualquer dia ela vai dar o testemunho dela. Vamos ver se a semana que vem você dá o testemunho, Isabel. Você fala, o dia que você estiver pronta, você fala, me chama que eu vou contar. Aí você conta. Por quê? Amada, se você tem um testemunho para contar, nós precisamos testemunhar. Por que nós, hoje, temos Cristo, aceitamos a Jesus? Por quê? Muitos testemunharam, contaram, né? Contaram os milagres, nós precisamos contar os testemunhos. Então, se você tem um testemunho e queira contar, fala, nossa, eu quero contar o meu testemunho, porque vai edificar vidas. Fala comigo, ou se não, fala assim, olha, posso contar? Conta, ou se você não quer contar aqui ao vivo, escreva para mim e eu leio aqui para vocês no Face. Mas vamos contar, a Maria, eu acho que a Maria não vai entrar, porque a Maria, ela mandou um recado para mim, mas eu não consegui ouvir, né, porque é em áudio. Se ela escrever, eu consigo ainda ao vivo aqui. Quando alguém quer falar alguma coisa para mim, é só você mandar uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, que eu mesmo falando com vocês, eu consigo ler aqui, ó. Quando chega a mensagem no WhatsApp aqui em cima, eu consigo ler. Se a pessoa fala assim, me chama, eu quero falar, quero dar um testemunho, ou qualquer coisa, quando você digita, eu consigo ler, porque aparece aqui, eu falando com vocês, aparece aqui, né? E a Maria, eu não sei, acho que a Maria, ela, ou a internet não tá boa, não sei. A Natália, se cuidas do pardal que não planta e nem colhe, quanto mais de mim que sou teu filho, darás, eu sei. Glória a Deus, eu amo. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar. Esse louvor é lindo, né? Lindo, do pardal. A Regiane, a Maria Ana, tanta gente aqui assistindo. Glória a Deus, glória a Deus. A Rosana Ferreira. Eu lembro do Salmo, Deus me disse, muito ansiosa que estava, ele falou, aquietai-vos que eu sou teu Deus, serei exaltado entre as nações. Glória a Deus. Aqui, entre as nações serei exaltado, sobre a terra fiquei mais calma. Com certeza, se nós buscamos ao Senhor, o Senhor dá a palavra, nos dá a palavra e nos aquieta o coração, aquieta a nossa alma, né?
porque tá abatida, ó minha alma. Espera no Senhor, confie no Senhor e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Meninas, que Deus abençoe, que você possa ter pego essa porção da palavra de Deus e que esse azeite, esse pouco que você tem, possa multiplicar na sua vida. Eu reivindico essa palavra, que eu quero ver a multiplicação aqui na minha casa, na minha loja, na minha família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus as abençoe, que Deus as abençoe. Eu vou... Hoje todo mundo sabe, né? Toda terça-feira eu oro por libertação e fortalezas na mente. Daqui a pouquinho eu vou deixar um recado lá no canal de Mães em Oração. Se você não entrou nesse canal, entre nesse canal, faça parte desse exército de Mães em Oração, onde todos os dias nós estamos orando e clamando pelos filhos, clamando pelas famílias, para que haja libertação, restauração, para que Deus faça milagres nas famílias, que levante os altares nos lares. E o que eu oro é para que a mente seja liberta de toda a fortaleza de Satanás, em nome de Jesus. Que nada venha amarrar a sua mente. Por isso que nós precisamos todos os dias ler a palavra de Deus. Encher o nosso coração com a palavra de Deus. Porque quando nós estamos... O que é que a sua boca anda falando? O que está saindo da sua boca? Porque o que nós falamos é o que está... O nosso coração está cheio, né? Se o seu coração está cheio de murmuração, de fofoca, é aquilo que vai sair da sua boca. Então precisamos estar cheios da palavra de Deus, para que quando qualquer situação, o que sair da nossa boca é a palavra de Deus. Amém? Meninas, que Deus as abençoe, que Deus as abençoe. Eu vou estar lá em Mães de Oração agora no Face. Vai lá, eu vou fazer uma oração breve, rapidinho, minutinho só. Lá eu fico 8, 9 minutos, até menos, que eu faço só uma oração. Não falo muito no canal, mas eu creio que Deus ouve, Deus escuta o nosso clamor e a nossa oração. E eu sei que nessa tarde o Senhor te visitou, porque a palavra de Deus é real. Ela é espada de 2 gumes, né? Que penetra, vai penetrando aonde, né, a gente nem imagina. Juntas e medulas, né? A pastora Lourdinha ama esse versículo, ela sempre fala esse versículo. Então, é assim a palavra de Deus. Que o rio de Deus possa vir e inundar a sua vida. E que você possa ver com os teus olhos a multiplicação aí na sua casa. Amém? Que Deus os abençoe, meninas. Amanhã, a pastora Lourdinha vai estar aqui. Depois, na quinta, é a Rose, que é a Roseli. Na sexta é a Cássia. E agora os sábados ainda eu não vou fazer por enquanto as lives com a regional. Eu fiz sábado passado, foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Logo eu vou começar a fazer com a regional de novo. Mas eu peço sempre, quando Deus fala, faz, eu faço. Senão, não. Amém? Que Deus as abençoe, meninas. E até amanhã, a pastora Lourdinha aqui. E vão lá no canal Mães de Oração, que eu vou estar lá. Um beijo, fica com Deus.